Olá, queridos irmãos, salve Maria Imaculada. Na meditação de hoje, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é a última passagem, é o último momento do Divino Redentor no Egito, onde meditaremos sobre a pobreza, a ação da graça, a presença de nosso Divino Salvador, onde antes foi o local, o lugar do cativeiro. Também daremos continuidade àquilo que nós já mencionamos em algumas ocasiões sobre o pensamento revolucionário, a ruptura com as hierarquias e as autoridades sociais. Por isso, eu te agradeço por estar aqui no meu canal. Eu me chamo Júlio de Maria e eu digo, é muito importante que você continue e assista esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais corações e eles possam ser abrasados de amor a Jesus, nosso Senhor. Jesus, vai dizer o santo, lá acharemos no Egito Jesus desprezando as riquezas do mundo. São Boaventura vai nos ensinar. Ele considera Maria e José que nesta longa e penosa viagem carecem de tudo e levam em seus braços o santo menino que muito teve de sofrer por sua pobreza. E o santo ainda pergunta: onde achavam eles o nutrimento? Onde passavam a noite? Mas com que podiam se alimentar senão com um pouco de pão duro? Onde podiam passar a noite? No deserto, se não sobre a terra nua ou ao relento aos pés de uma árvore. Ah, quem encontrasse no caminho esses três grandes personagens, por que os teria tomado, senão por três pobres mendigos? E no Egito, estrangeiros, sem parentes, sem amigos, quanto não sofreram de sua indigência durante os 7 anos que lá passaram? Vai ensinar São Basílio? Com grande custo é que eles arranjaram o necessário pelo trabalho de suas mãos. O necessário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O necessário. Ludolfo de Saxe vai afirmar: mais de uma vez o menino Jesus, apertado pela fome, pediu um pouco de pão à sua mãe, e Maria teve de responder que não tinha. Não somente nosso Divino Salvador foi pobre, mas amou a pobreza. E tanto a amou que se pôde dizer que ela era a esposa de predileção do coração de Jesus. A pobreza não existia no céu, diz São Bernardo. Ela abundava na terra, mas o homem ignorava seu valor. Que faz o Filho de Deus? Amando esta pobreza desprezada, quis descer do céu, a fim de desposá-la e torná-la, por este modo, preciosa. Seu fim, nascendo pobre, foi levar-nos pelo seu exemplo a desapegar nossos corações dos bens terrenos e consagrá-lo inteiramente ao amor divino. O verdadeiro tesouro da alma, ou aquilo que de fato tem valor, o bem precioso é Deus. Deus não pode ser tesouro de uma alma que conserva um apego desordenado às riquezas do mundo, aos bens que passam, às coisas perecíveis. Vai dizer no Cântico dos Cânticos, a esposa vai cantar: encontrarei o amado de minha alma. Peca-se tudo mais, Deus só me basta. Amados irmãos, para honrar a pobreza, mas não uma pobreza qualquer, a pobreza de Jesus, nada invejarei dos ricos,
e se tiver alguma fortuna, não me apegarei a ela, mas farei numerosas obras de caridade. O desapego das coisas terrenas. De que vale ganhar o mundo inteiro e vir a perder o reino dos céus, a vida eterna? De que vale viver 50, 70, 80, 90, 100, 120 anos, gozando daquilo que o mundo valoriza, se por meio deste apego lhe fizer perder a eternidade? O próprio Santo Afonso, que nos convida a fazer essa meditação, era um advogado de uma família nobre de Nápoles. E nós falamos nos primeiros dias que ao experimentar o consolo de Deus e ouvir nos seus ouvidos o chamado no coração, ecoando no coração a voz do Divino Salvador, a servi-lo por inteiro, ele renuncia à riqueza, à família, embainha sua espada, depõe sobre o altar e se consagra a Deus. O pensamento do homem, alinhado ou conformado com o pensamento de Deus, é algo que é fruto da graça. Graça essa que aperfeiçoa o ser humano. A graça que o homem busca a todo custo com os esforços num caminho para viver a união íntima com Deus. Uma configuração tal qual o Pai desejou. Olhar a santa pobreza da Sagrada Família de Nazaré e mais, a pobreza da Sagrada Família de Nazaré está relacionada às mesmas necessidades que o povo hebreu viveu no Egito. A terra da escravidão. É importante lembrar, e aqui eu quero que você olhe para a sua história, a história da tua vida, os tempos onde até mesmo você possa ter andado muito distante de Deus, não querendo saber de Deus. Nosso Senhor, ainda menino, ainda pequeno, no início da sua história, lembrando, recapitulando o início da história da salvação. Vai ao Egito, e o que antes era o local da desolação, da morte, da perseguição e da escravidão, claro que pela Páscoa, claro que pela libertação, o povo hebreu ainda cantava as maravilhas do que Deus havia realizado, fazendo com que o povo atravessasse o mar a pé enxuto e sobre as águas fossem afogados o faraó, cavalo e cavaleiro. Mas nosso Senhor vai àquela terra, e o que antes era sinal de morte, dor e escravidão para o povo hebreu, acolhe o menino Jesus. Mas não podemos esquecer a figura do grande São José, que também com a terra do Egito tem no Antigo Testamento, em José, filho de Jacó, uma presença consoladora que livra da morte. Ele chega escravo naquela terra, mas torna-se governador. É importante lembrar
que ele foi vendido como escravo por seus irmãos. O filho predileto de Jacó. Chega no Egito, escravo, e é imposto duro trabalho, e lá, a sua fidelidade a Deus, em vista do seu povo, Deus ergue José. O glorioso São José, assim como José, filho de Jacó, algumas características comuns estão presentes na história, na vida desses dois homens. José, filho de Jacó, nós vemos tudo o que Deus realizou em sua vida pela sua fidelidade a Deus. E Deus falava com ele por meio dos sonhos. José, esposo de Maria, fugiu para o Egito, avisado em sonho. Recebeu a Virgem Maria e foi avisado que o que acontecera era obra do Espírito Santo, também em sonho. Perceba com isso, irmãos, a profunda e íntima relação da história da salvação. Nosso divino Salvador, em muitas condições e situações, foi prefigurado no Antigo Testamento. E aqui eu trago Santo Agostinho para ajudar a iluminar as nossas mentes, o nosso olhar sobre a Sagrada Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, e a leitura dessa história. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento está pleno e perfeito no Novo Testamento. Dita estas palavras, para entender que a história da salvação, nosso Senhor quer regenerar o homem em tudo. E se ele vai até o Egito, é porque é importante ainda santificar aquela terra. E como eu disse, o que antes era o cativeiro, agora serve, mesmo na pobreza, de local de acolhimento, um refúgio para Jesus e sua santa família. A graça de Deus leva a aperfeiçoar o gênero humano de modo profundo, não somente numa questão externa. E por que eu estou levando ou conduzindo para esse caminho? Para que possamos entrar naquilo que nós chamamos do pensamento revolucionário, já trazendo uma primeira personagem. O pensamento revolucionário que provoca ruptura com a estrutura espiritual. Sim, Lutero provoca uma ruptura com a estrutura espiritual daquele tempo. Claro, naquele tempo, desde a sua fundação, a igreja é um monumento, um monumento espiritual. A teologia de Lutero vai propor relações conflitantes entre natureza e a graça. E ele vai afirmar de que a graça, ou a graça de Deus, é impossível de aperfeiçoar o homem. A graça é incapaz de penetrar as profundezas do homem e configurá-lo novamente a Deus no seu projeto original. Isso vai demonstrar um ponto de vista pessimista do ponto de vista teológico.
Porque as devastações que o pecado realizou no homem, segundo Lutero, foram profundos e insanáveis. Da obra-prima do Criador não ficou pedra sobre pedra. E em vista de aquilo que podemos chamar da razão, esta é cega, incapaz de encaminhar a alma à fé. À luz da razão, o homem nada pode. Pelo contrário, só lhe serve para viver e confirmar os seus instintos. O homem sobrevive apenas à concupiscência identificada com o pecado. Vai falar, toda a atividade humana é dominada por este impulso irresistível para o mal. Por isso, a liberdade, aos olhos de Lutero, a vontade humana, o livre-arbítrio, vai afirmar Lutero. Foi o diabo quem introduziu na igreja. Os santos vão ensinar e novamente volta a Santo Agostinho para dizer: o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que nós somos colaboradores com Cristo, ou seja, nós laboramos, trabalhamos junto, caminhamos juntos, somos responsáveis pelas nossas escolhas e com as nossas escolhas vamos progredindo ou retroagindo na nossa caminhada de configuração a esse coração santo, o coração de Jesus. Em relação à natureza humana, é preciso identificar esse ponto, porque se você já prestou atenção em algumas aulas anteriores ou nas meditações anteriores, nós falamos da natureza dualista. O desprezo pela carne, como se ela tivesse uma origem má. A devoção do Sagrado Coração de Jesus efervesce na sociedade, na cristandade, num tempo de grande heresia. E nós já nos debruçamos diversas vezes sobre o mistério da encarnação do Verbo, justamente para perceber que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem em tudo, menos o pecado. Sua inteligência, havia afetos, tudo também na dimensão humana e de modo perfeitíssimo, integral. Sobre os fundos sombrios da visão desesperadora da natureza humana, segundo Lutero, vem projetar-se a teoria da justificação pela fé. O mal é invencível. Ora, e o que foi que Jesus realizou na cruz? Se o mal é invencível, a fonte de todo o bem não é a força criadora? Porque se existe uma força mais forte, mais intensa, com mais potência do que o bem e aquilo que nós chamamos de Deus, ora, não é Deus. Mas continuando. Resta, porém, uma esperança, a da apropriação extrínseca dos merecimentos de Cristo. E aqui eu quero te chamar a prestar atenção. Um ato de fé, isto é, de confiança na sua bondade, faz nossa justiça. A graça não renova, pois interiormente o homem
Pecador e corrupto o encontra, corrupto e pecador o deixa. Sua ação limita-se apenas a alcançar-lhe a não imputabilidade de seus pecados. É uma ficção jurídica. O manto esplêndido da santidade de Cristo como que vela, aos olhos de Deus, a hediondez indestrutível de suas misérias morais. Um sentimento vivo, um impulso da alma, uma impressão interna de ordem afetiva, confere à alma essa justificação puramente extrínseca. A graça já não vivifica a natureza como uma perfeição que completa e eleva a um estado de perfeição. Natureza e graça, segundo Lutero, são realidades externas, conflitantes uma à outra, e elas coexistem numa justa e simples contraposição. Importante lembrar, e aqui eu trago para a nossa meditação, o objeto da teologia da Igreja Católica era o homem observando a natureza divina. Os padres da Igreja, nos primeiros 8 séculos, grandes filósofos, grandes teólogos, nos ensinaram que a teologia nasce do alto. A teologia acontece quando o homem olha para Deus. As afirmações que Lutero faz são olhando para si, seus defeitos de caráter, sua personalidade fraca, sua sexualidade depravada, ou seja, os seus defeitos. E ele nivela a graça de Deus com aquilo que ele é capaz de responder. E ainda mais, segundo os seus próprios esforços. É nisso que, ao se levantar contra ou ao questionar o magistério da Igreja, e por ela ser exortado, nega esse magistério. Lutero, ao olhar para si, ele quis fazer teologia. Ora, o homem sem a graça de Deus é um nada. O homem sem Deus é nada. E ele inaugura no processo teológico, que aqui eu quero chamar teológico por causa das suas afirmações. Não que eu considere e não que seja. Não que seja possível considerar teologia. Mas ele nasce de um processo individualista. Ele rompe com a igreja como uma organização social e arvora o indivíduo em juiz supremo e inapelável dos princípios orientadores da sua própria existência. A sociedade espiritual das almas cessa de ser o instrumento escolhido pela providência para a conservação, transmissão e defesa das verdades essenciais à vida superiores da consciência. Quando ele olha para si e lembra do ato de fé e do conflito, da contraposição, ele só pode chegar em um ponto específico, que através do eu, ele vê, julga e organiza tudo. E a doutrina de Lutero multiplica os dualismos. Por isso que você, com o uso da razão, é chamado a questionar isso. Porque quando Lutero
faz a teologia e fala da graça de Deus atuando sobre si e a partir de si, ele já não crê mais em Jesus, ainda que fale o nome de Jesus. Ele rompe com toda a estrutura teológica da revelação e tudo aquilo que nosso Senhor deixou como herança para a sua igreja. E ele inaugura no tempo um outro Cristo. Por isso ele gera o repúdio à cruz, o repúdio ao sofrimento, o repúdio à penitência. Porque as suas afirmações acerca da ação da graça têm relações meramente extrínsecas, ou seja, por fora, de fora, relações exteriores. E nessas relações exteriores, a gente pode entender o mal que este pensamento tem causado, provocado ainda hoje, porque muito de nós, mesmo não frequentando uma igreja protestante, mesmo sentados nos bancos da igreja católica, mesmo que aos domingos professemos o credo apostólico, ainda permitimos que este pensamento dualista, ou seja, divisivo, gere barreiras e impeça, porque já que a inteligência é convencida e assume isto como verdade, reduz o poder de Deus, a unção, a graça, e impede, pela vontade, pela liberdade, esse encontro profundo dos corações, de um coração que tanto ama e de um coração que pode, ao longo da vida, se enveredar por tantas paixões. O coração de Jesus, manso e humilde, o coração do homem endurecido pelo pecado. O mal do individualismo que isola da sociedade, o mal da desintegração interna que expõe a vida do espírito a todos à surpresa da anarquia interior proposta por Lutero, subverte visivelmente e sistematicamente a hierarquia das atividades espirituais do homem. A razão abdica em favor do sentimento. A fé católica é uma fé objetiva. A fé protestante, para Lutero, está condicionada, está relacionada a sentimentos e sentidos. Por isso, a divisão, a falta de unidade para eles não é um problema, porque eles tornaram-se juízes das vossas causas. O que nosso Senhor deseja, o que nosso Senhor manifestou, eu sou o bom pastor. E ele vai falar que o desejo íntimo é que haja um só rebanho. E esse um só rebanho, em que momento a que Jesus estava se referindo? Claro, a unidade dos povos vivendo sobre o seu reinado, o reinado do seu coração. Explicitamente, naquele tempo, tinha relação com o povo judeu e todo o povo da terra. Um só rebanho, um só pastor. Tendo nosso divino Salvador realizado a obra da salvação, sair
do rebanho, do aprisco, tendo todo o conhecimento, porque Lutero era um monge, ficou padre, tinha conhecimento da teologia, mas não tinha as virtudes. E por isso, o seu individualismo, o seu ego, o seu umbigo, era o ponto de partida do pensamento. Por fim, quero trazer a você agora, para concluir esse nosso pensamento, sobre os perigos que a nossa fé ficam expostas ao não rechaçar esses pensamentos. A música protestante, por exemplo, ela canta o que eles creem. A pregação protestante também virá cheia dessas anomalias, dessas imperfeições. E o Cristo apresentado, ainda que fale de muitos poderes e ainda que fale de muitos milagres, está desassociado com o princípio da humildade. A descida de Deus da glória, assumir a condição humana, revelou a humilhação suprema do nosso Deus, a kenosis. Rebaixamento tal, de modo que aquelas criaturas que viraram as costas para Deus, ao ter assumido a condição humana, ainda estariam com as costas viradas e ainda mais sofreria a paixão da perseguição, viver na vida da miséria e da pobreza, a traição, a morte de cruz. Por isso, eu quero convidar a você agora, assim como nós vivemos a experiência da necessidade da purificação da razão, eu quero te convidar a entrar no coração santo de Jesus e ter um contato com a fonte pura da Eucaristia, que só a Igreja Católica pode lhe oferecer. O mistério do sacerdócio, os sacramentos, o mistério de uma família, que quando olhado, contemplado aos olhos humanos, de nada tem de atrativo, de nada tem de especial. Mas quando mergulhamos em quem esta família acolhe, os nossos olhos se iluminam, porque a graça nos auxilia. A graça ilumina os nossos olhos. E como dom do Espírito Santo, a inteligência nos dá a compreensão do grande mistério que é a fé católica. Lutero inaugura um processo de sequências de rupturas com as autoridades. E de primeiro ele rompe logo com as realidades ou com a autoridade espiritual. Um risco elevadíssimo.
Porque rompendo com a autoridade espiritual, ele rompe com a autoridade pontifical. A relação direta de conexão com o Cristo. Mas se eles já haviam dilacerado, se já fragmentaram o Cristo e até mesmo adulterando, não sendo mais, ou seja, tem o nome, mas não é o Cristo, não importa. Por isso, neste momento eu quero te pedir que ao rezar comigo, você peça ao Espírito Santo para que pela santa pobreza da família de Nazaré lhe venha a simplicidade dos pobres e a simplicidade ao crer. Porque ao se fazer pequeno, nosso Senhor também quer que sejamos pequenos. Quem não for como um dos pequeninos não entrará no reino de Deus. E assim como o menino Jesus foi amamentado, nutrido, protegido, no seio, no colo da Virgem Maria, Mãe Maria, agora eu quero te convidar a se fazer pequeno e ser nutrido pelo alimento da Santa Igreja, Santa Mãe Igreja, e ser protegido pelos braços desta Mãe Igreja, doutrina da Igreja, que sofre as intempéries do tempo, mas se mantém intacta, mas que do seu interior há um sentimento de sofrimento por ver tantos filhos arrancados do seu ser, violentamente, arrastados para o caminho do mal. E esta mensagem chega ao teu coração para que você possa perceber o poder da graça de Deus e o que Ele pode realizar em você. E toda vez que o teu pensamento venha falar num processo de convencimento, mas não adianta. Não vá por esse caminho. Creia, Ele tudo pode. Ele realizará a sua obra de santificação. Ele configurará o nosso coração ao seu sagrado coração. Por isso, como pequenos, se esconda agora. Seja envolto nesse véu de santidade que a Igreja tem. E no deserto da vida, como a Sagrada Família de Nazaré esteve exposta às intempéries daquele ambiente, nós somos protegidos e amparados pelos braços dessa Santa Mãe Igreja, que nos protege com a sua sã doutrina da verdade, que nos faz conhecer o amado Jesus com seu dulcíssimo coração. Ao coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Queridos irmãos, obrigado por ter acompanhado até aqui este vídeo. Mais uma vez eu peço, curta, comente, compartilhe. Ajude com que esse conteúdo chegue a ainda mais corações. Um grande abraço, até amanhã e salve Maria Imaculada.